Olá, sou Kátia. Estamos aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, desta vez no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. A caridade, prima irmã do amor, e muito importante esse tema, para que nós possamos ter a nossa evolução moral e espiritual através do conhecimento das informações que aqui tem, que são muito ricas para todos nós. Aqui, o capítulo começa falando da parábola do bom samaritano. E eu queria citá-la. Ela está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E ela diz o seguinte, né? Das reuniões de Jesus com vários doutores da lei que o chamaram, inclusive para questioná-lo, um deles disse a Jesus: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Aí Jesus disse: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondestes bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, falou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, contou uma parábola a ele para mostrar para ele o ensinamento. E disse: Um homem baixava, um viajante de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de ladrões, que logo o despojaram do que levava, arrancaram suas roupas. Depois de o terem maltratado, o feriram, deixando-o meio morto no caminho. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote. Quando viu, ignorou. E, assim mesmo, um levita, chegando perto daquele lugar e vendo, passou também de largo. Mas um samaritano que ia seu caminho chegou perto dele. Quando viu, se moveu a compaixão. Chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, pondo sobre sua cavalgadura, levou a uma estalagem e teve cuidado dele. Outro dia tirou 2 denários, que naquela época era referente a um dia de trabalho, e deu ao estalajadeiro e disse: Tem-me cuidado dele, quando gastares demais, eu todo satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou como tal misericórdia. Então Jesus lhe disse: Pois vai e faze tu o mesmo. Jesus quis mostrar para ele que o próximo é qualquer um, não é somente o igual a ele. O próximo para todos nós é o irmão que está na mesma jornada que nós, ou seja, todos. Não só o meu familiar ou o meu amigo, mas todos aqueles a quem eu puder auxiliar. Essa é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, aquela em que nós temos que ter consciência de que precisamos trabalhar sempre, porque é isso que Jesus deseja de nós. É isso que Jesus deseja que façamos. A caridade, como eu disse, é prima irmã do amor. Eu diria ainda mais, que a caridade é o amor em movimento. Sim, não é apenas amar, e simplesmente colocar em prática, executar as ações que levam ao amor. E a caridade, algumas religiões, aqui na codificação de Kardec, os espíritos colocam bem: fora da caridade não há salvação. É uma frase muito conhecida aqui dentro do meio espírita. Algumas religiões colocam como fora da igreja não há salvação. Ou colocam que fora da verdade não há salvação. Mas a caridade não é um amor em movimento? Há necessidade de se ter uma religião
para se colocar o amor em movimento? Pergunta para refletir. E outra, qual era a religião de Jesus? A religião de Jesus era o amor. Então, muitas religiões tomam posse desta questão. Fora da igreja não há salvação. Mas não é assim, né, gente? A caridade, ser caridoso de verdade, é perdoar, é ser benevolente, é ser indulgente, é perdoar de coração. E não é simplesmente esquecer. Porque perdoar e esquecer são duas coisas diferentes. Esquecer tem a ver com a memória. Toda vez que você ver aquela pessoa que te fez mal, você vai lembrar daquele fato. Perdoar é você encontrar aquela pessoa, lembrar aquele fato, mas não desejar nenhum mal. Não desejar que nada aconteça de mal àquela pessoa. Muito pelo contrário, desejar que coisas boas ocorram. E não ficar feliz porque algo de ruim aconteceu àquela pessoa. Isso é caridade. Isso é perdoar de verdade. Já a indulgência é simplesmente aceitar os defeitos do próximo, aceitar o próximo como ele é, com as suas fraquezas, suas dificuldades, e entender que cada um de nós é diferente. Uns compreendem com mais facilidade, outros com menos. Então, na tratativa com os outros, para uns teremos que repetir mais vezes aquilo que estamos falando. Para outros, não. Uns têm opiniões diferentes. E isso é muito importante nós entendermos. Então, ser indulgente com os defeitos dos outros. Isso é muito importante. E a benevolência? A benevolência é fazer o bem? Sim, a qualquer um. Sem julgamento, independente do que tenham feito, aos maus e aos bons. Isso também é caridade. Isso que Jesus pregou para nós, deixou como lição, se nós executarmos essa caridade, nós conseguiremos inclusive nos relacionar muito melhores uns com os outros, em todo momento. Aí nós temos aqui um item que fala a caridade segundo São Paulo. É um item muito bonito. E ele diz o seguinte, é na carta de Paulo, Coríntios 13, itens 1, 7 e 13. E fala o seguinte: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se puder saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, eu não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em os sustentos dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência, mas permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. É muito linda essa carta, E diz muito pra gente a respeito dessa conexão do amor e da caridade. A caridade
é um mandamento muito importante. É uma via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos. Amarás teu Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois pensamentos contêm toda a lei dos profetas. E onde é que nós podemos fazer essa caridade? Nós podemos fazer a caridade de diversas formas. Quando se fala de caridade, as pessoas, a primeira coisa que lembram são das coisas materiais que possam ser doadas. Também isso é caridade. Mas isso tem mais a ver com prodigalidade. Ou seja, doar um dinheiro, doar algo físico para aqueles que precisam. Claro, isso também é importante. Eu diria que a caridade é mais do que isso. É doar aquilo que você tem sobrando. Ou aquilo que você tem de melhor, porque é verdadeiro, é genuíno. E aí? O que você tem para doar para o seu irmão? Não se preocupe só com as coisas materiais. Nós estamos num momento que realmente os nossos irmãos estão muito necessitando de nós. Um pouquinho mais que a gente tenha, que a gente doa alimentos, roupas, mesmo dinheiro, ajuda outras. Mas não é só isso. A gente pode doar pensamentos. Não podemos? Sabemos a energia que tem um pensamento. O pensamento é a energia que cria, que materializa. Então, doemos pensamentos quando fazemos nossa oração ao outro, ao mundo, ao planeta. Essas vibrações não são pensamentos que estamos doando? Não é caridade? Então, pensamentos em sintonia elevada ao outro, a nós mesmos, estamos praticando a caridade, sem dúvida nenhuma. Aí vem as nossas preces, as nossas irradiações. Muitos aí, irmãos médios, que dão seus passes, não é verdade? O trabalho feito nas casas espíritas, através das irradiações, das casas espíritas, das casas de umbanda, das casas de caridade, tudo isso é caridade. Veja bem, o que é que você pode fazer? Podemos fazer a caridade por palavras. De que forma? Calar quando for necessário. Quando lhe contar algo de alguém, simplesmente se cale. Ou evitar caluniar as pessoas, condenar, julgar, reproduzir calúnias. O que nós vemos muito hoje nas redes sociais. Muitas calúnias de outros, muitas mensagens que as pessoas não sabem nem se são verdades e repassam. O fato de ter consciência do que se está postando, do que se está reproduzindo, já é caridade. Ser gentil na tratativa com os outros, em todo lugar que você estiver, nos lugares públicos, no elevador, na fila do banco, nas filas, nas ruas, onde estiver. Ser gentil, agradecer ao outro, muito obrigada, por favor, com licença, isso também é caridade. Além de cidadania, é uma forma de caridade. Por sentimentos, a gratidão é uma forma de caridade. Agradecer sempre, todos os dias. Acordou? Está vivo? Já agradeça ao Pai pela oportunidade de mais um dia de vida, de experiência nessa existência aí que nós estamos. Quando se agradece ao pouco que se tem, o universo te dá mais. Mas se não agradece nem ao pouco, como o universo vai entender que você necessita de mais? Outro, compaixão. Ter compaixão ao outro, diferente da dó. São diferentes. Quando eu tenho dó, eu me coloco numa posição de superioridade frente ao meu irmão. Quando eu tenho compaixão, eu
eu estou junto com ele. Eu estou empaticamente sentindo o que ele está sentindo e tendo essa compaixão com ele, podendo ajudá-lo, inclusive, nesse momento. A caridade material, ela pode ser feita de diversas formas, colaborando, inclusive, muitas vezes com a instituição que você trabalha, que você participa. Às vezes é complicado falar de doações nas instituições, mas como nós vivemos num mundo material e físico, isso também faz parte. Então, as doações, colaborando com a sua instituição, hoje em dia muito mais, as instituições estão solicitando doações de alimentos aos outros. Então, colabore se você puder. Colabore financeiramente. Se tem condição de colaborar, colabore com a instituição. Isso é muito importante, porque as instituições vivem disso. E se você pode, por que não fazer? É uma forma de caridade e reforçar o trabalho lá da instituição que você vive, que você vivencia, né? Caridade por omissão do mal. Pois é, quando eu deixo de fazer o mal ao outro, eu estou fazendo caridade. Principalmente ao próximo, aqueles que nós não conhecemos. Sendo ético dentro do trabalho, não querendo levar vantagem em cima dos outros, não contando coisas que não são verdades. Isso é combater o mal, não prejudicar o outro de forma alguma, mesmo que isso vá te trazer uma vantagem. Isso também é forma de caridade. E muito importante essa que eu vou falar, gente. A autocaridade. A autocaridade é cuidar de você. É cuidar da sua parte espiritual. É cuidar do físico, afinal de contas, é esse invólucro aqui de carne que nós temos, em que nós estamos aqui, nossa alma encarnada, no nosso espírito. Então, a autocaridade é cuidar-se todos os dias dos pensamentos, que lembre-se, o pensamento cria e materializa. E eu falo mais, me digas o que você pensa, eu direi quem você é. Então, cuide dos seus pensamentos, cuide da sua saúde. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Essa é uma autocaridade, é o auto-amor. Ame o próximo, Jesus disse aqui, ame ao próximo como a ti mesmo. Ele falou. Então, sabiamente o nosso Pai nos ensinou. Caridade em movimento. Quanto mais colocarmos essa caridade em movimento, mais o amor do nosso Pai nós vamos distribuir e seremos discípulos do nosso Pai. Não vivemos naquela época, talvez sim, talvez não, mas nesta que nós estamos, sejamos discípulos do nosso Pai e disseminemos o amor. Uma fala de Jesus que eu acho bonita, entre tantas, é aquela que diz bem quanta caridade era importante para ele. Porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estivesse preso e me foste ver. Ele estava falando dele? Estava falando de todos que estão à nossa volta, inclusive de nós. É isso então. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que toque as palavras do nosso Pai possam cada vez mais tocar o coração de cada um, para que a gente possa cada vez mais ser discípulos desse Pai maravilhoso, amoroso e misericordioso. Obrigada a todos, até a próxima.